Trouxe Bíblia? Abre ela aí, por favor. Abra ela em Malaquias. Onde fica Malaquias, pastor? É só você achar Mateus, que é o primeiro livro do Evangelho. Ou melhor, o primeiro Evangelho do Novo Testamento. E você vai voltar uma folha para trás, você vai encontrar Malaquias. Malaquias, capítulo de número 1. Quando você encontrar Malaquias 1, você fala aleluia. Isso, eu espero você achar Malaquias. Você pensou que eu ia falar de dízimo, né? Porque quando a pessoa escuta a gente falar Malaquias, a pessoa fica assombrada. Fala, ih, lá vem o pastor mandar abrir Malaquias 3:10. Ô Jesus, não, fica tranquilo que eu não vou chegar nessa parte hoje. Então eu vou falar de uma outra coisa. Propus no meu espírito esses dias, observando o fluxo da nuvem. Porque eu amo muito ensinar sobre isso. Ensinar o quê? A movimentação da nuvem. Quando o povo estava no cativeiro do Egito, eles viviam servindo lá como escravos, amassando barro com capim, fazendo tijolos, trazendo prosperidade para o povo do Egito. E diante do palácio do faraó, eles moravam em volta, tinha a estatueta de veneração aos deuses do Egito. Então eles ficavam vendo aquela veneração que se fazia para os deuses do Egito. Quando o Senhor os tira do cativeiro, através de Moisés, com mão forte e braço estendido, e os leva para a terra prometida, justamente na Páscoa, que significa passagem, o Senhor então faz com que eles morem em tendas. Por isso que existe a festa de tabernáculos, porque significa Sucote, cabanas, onde eles moraram por muito tempo no deserto. E o Senhor edifica então um tabernáculo, um lugar onde a presença de Deus se manifestava. E ali naquele lugar estava o quê? A proteção de Deus sobre aquele povo, levando um povo que era murmurador. Porque você conhece, não tem ninguém hoje aqui, mas você conhece gente que reclama e murmura de tudo. Conhece ou não conhece? Pergunta por irmão, você conhece gente que murmura e que reclama? E a profetisa Márcia que diz que existem pessoas que quando estão com fome, com sono, não adianta se querer falar com ela, porque ela está irritadíssima. Então você imagina aquele povo saindo do Egito, chegando no meio do caminho, eles começaram a ter fome, ter sede. Então a murmuração começou com uma intensidade. E o Senhor sabia que o coração daquele povo era um coração ruim. Então o Senhor prepara o quê? O Senhor prepara uma grande coluna, uma nuvem, para protegê-los do calor escaldante do deserto de 50 graus. À noite, essa nuvem se transformava numa coluna de fogo, justamente para que aquilo trouxesse o quê? Proteção, e aquecesse eles no frio negativo do deserto. Porque você sabe, você já estudou isso quando você participou de história e geografia, na escola que você estudou, você aprendeu que no deserto é um calor absurdo durante o dia, e à noite inverte, cai uma temperatura absurda. Então o Senhor os protegia. Mas qual que foi a ordem do Senhor? Quando a nuvem ou a coluna de fogo se movimentasse, era hora deles desmontar as tendas, e essa nuvem, essa coluna ia se movimentando, para que eles pudessem seguir a instrução de caminhar, a chegar à terra prometida. A partir disso, eu tenho há muitos anos ensinado isso, principalmente quando eu tinha uma atividade chamada Escola da Bíblia, a gente falava muito sobre isso. Nós crentes em Jesus, nós não podemos nos mover pela força do nosso braço, nem pelo nosso intelecto, e muito menos por aquele discurso gospel. Estou sentindo no coração. Quando os crentes se aproximam perto de mim e falam, pastor, estou sentindo no coração que você acha, eu me arrepio. Por quê? Porque o coração é enganoso, perverso, mais que todas as coisas. Você nunca sente no coração, você sente no espírito. Deus não comunica o seu coração, Deus comunica o seu espírito. É ali que Ele quer falar. Por isso que nós precisamos aprender a nos relacionar com o Senhor. Então nós crentes, nós não andamos na força da nossa vontade, nós andamos na movimentação da nuvem, na movimentação da coluna de fogo. Deus se movimentou, é hora de nós nos movimentarmos. Deus deu caminho, Deus deu comando, é hora também de nós nos movimentarmos. Por isso que a gente precisa gerar vínculos de intimidade, pedir ao Senhor. A profetisa Márcia orou isso aqui hoje no início do culto. Senhor, que as muitas vozes não façam oculto diante da sua voz diante de mim. Por isso que é importante nós irmos às margens da voz das muitas águas, como é a voz do Senhor, porque ela é inconfundível. Quem conhece o Pai que tem, conhece a voz do seu Pai. Meu Pai está ali,
minha mãe está ali. Se o meu pai der risada agora aqui, eu conheço a risada do meu pai. Se o meu pai falar eu conheço a voz do meu pai. Por quê? Por causa do vínculo que tenho com ele. Assim precisa ser com o meu Pai celestial, com o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que detém toda a estrutura, aquele que detém todos os anseios da minha vida e da sua. Mas eu falei disso já muitas vezes, mas não sei porque eu tenho que caminhar aqui, ó. Vamos aqui então. Mas infelizmente tem muita gente com dificuldade de relacionamento com gente na terra. E todas as vezes que você tem dificuldade de se relacionar com gente na terra, você tem dificuldade de ouvir e de se relacionar com o seu Pai no céu. Tem gente que tem dificuldade de se relacionar com o seu pai terreno, com sua mãe. Tem gente que tem dificuldade de se relacionar com pessoas, e com isso o ouvido dela fica agravado para ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque nós, como seres humanos, levantamos muralhas de proteção diante dos lugares de ferida da nossa vida, aonde somos afetados, aonde somos decepcionados, aonde somos envergonhados, aonde ciladas que foram criadas e a gente foi afetada. É uma tendência natural como defesa nossa, levantar muralhas de proteção. E aí o nosso comando mental vai dizer o quê? Todos que se aproximam de você são predadores igual aquele. Então, todas as pessoas que se apresentam com movimentos, com expressões parecidas com aquelas que te criaram situações, começam a gerar vínculos para você se defender. E isso faz o quê? Fecha-se portas de oportunidades. Então nós não damos oportunidades, e quando não damos, também não recebemos. Você pode dizer isso para o teu irmão? Quando nós não damos oportunidade, nós também não recebemos. Então é uma necessidade nossa ajustar a nossa vida e pedir ao Senhor que essas feridas não nos façam ficar estacionados, mas essas feridas nos levem a correr a carreira e cumprir o propósito que nós temos, para ouvir atentamente a voz do Senhor. Eu oro nessa manhã, e vai ser alvo da minha oração, para que você tenha anseio de viver atentamente a voz do Senhor todos os dias. Ele vai falar com você de uma forma audível e perceptível, como essa pessoa que está ao seu lado. Profetiza na vida desse teu irmão, diga para ele: você vai começar a ouvir o Senhor tão claro e tão limpo quanto está ouvindo a minha voz. Quem crê nisso, diga amém. Então apure isso, mas isso é coisa diária. É você que escolhe o que quer ouvir, é você que escolhe o que você coloca no dial. Gastei agora, hein? Dial, na sua multimídia do seu carro. É você que escolhe o botão que você aperta. Você aperta para acessar o USB de louvor, ou você aperta para ouvir a rádio que está tocando uns paranganã lá e que não vai edificar você em nada. É você que escolhe talvez se encher de informações que vão simplesmente levar você a um nível de apreensão. Talvez você, como eu, gosta de ouvir noticiários, gosta de ouvir assuntos de política, mas se você não tiver domínio para separar isso na sua vida, isso vai virar um cativeiro para você. As notícias, as informações, os pensamentos da economia, da política vão atrofiar você e vão permitir que você seja uma pessoa natural e não mais uma pessoa espiritual. Você começa a andar pela atmosfera da terra e não mais pela movimentação do céu. Mas eu e você não. Nós andamos pela liberação que vem do céu, em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: você não vive pelas coisas aparentes. Diga para ele: você vive pela revelação e pela liberação do céu. Amém? É assim que você vive. E hoje estou te contando tudo isso porque eu quero colocar um tema no que vou compartilhar com você nesses 2 domingos. Hoje 23 e domingo que vem dia 30, permitindo o Senhor, se Ele não muda nada até lá. Eu quero falar com você nesses 2 domingos cultura do reino. E dentro da cultura do reino, eu quero falar sobre honra. É uma necessidade nossa aprendermos sobre isso, compreendermos sobre a honra. E a cultura do reino, por que você está tratando como cultura, apóstolo? Porque cultura é uma tradição, é uma crença, é um costume, é um princípio. E o reino de Deus se move por princípios. A gente não pode permitir que os princípios se quebrem. A palavra honra, em hebraico, significa kavod. Fala comigo, kavod. É K-A-V-O-D, kavod. E ela tem a origem na palavra kavad. Tira o O e colocou o A. E que significa o quê? Pesado.
Então, quando nós falamos de honra, nós falamos de algo que é pesado, e não é fácil honrar pessoas que talvez nos feriram. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, e amor é um sentido de honra, porque você dá alguma coisa em favor de alguém. Então é necessário nós compreendermos que honrar a Deus é um peso para nós, é pesado para nós, é custoso para nós. E este peso custa o quê? Custa renúncias, custa quebra de dogmas, custa quebra de culturas que nós carregamos, talvez dos nossos antepassados. Por exemplo, eu sou de uma época, e talvez alguns de vocês também são, que ninguém tocava na comida sem que o mais velho da casa comesse. E na minha casa, por exemplo, quando nós íamos na casa dos meus avós, ninguém comia sem que os meus avós pegassem a comida, depois nossos pais, depois nós. Não é? Quando eu me converti também foi assim. Quando eu fui no primeiro encontro com a igreja, ninguém tocou na comida sem que o nosso pastor fosse lá, orasse pela comida e ele se servisse depois da sua família. O que é isso? Sentido de honra. Mas hoje, o que aconteceu conosco? Nós mesmos, pelas dificuldades que nós criamos na nossa vida e pelas grandes oportunidades que o mundo nos trouxe, nós fizemos com que os nossos filhos escolham onde quer comer, como quer comer e a hora que quer comer. E aí nós nos sujeitamos a eles, não ensinamos a eles o princípio da honra. E ninguém consegue viver o que não conhece, ninguém consegue dar o que não recebeu. Então entende que gerações estão sendo construídas de forma equivocada por causa de erros nossos. E nós precisamos entender. Eu estava dizendo que é tão gostoso lembrarmos da nossa época de escola. Lembra quando você estudava? Você fazia um pouco de bagunça, sua professora catava o apagador, não sei se a sua fazia, mas ela catava o apagador e tacava e voava, pegava um giz e tacava. Eu fico imaginando hoje, se uma criança, por exemplo, levar uma apagadorzada na cabeça, eu acho que o pai vai com a polícia lá da parte. Eu acho que se uma criança levar uma gizada na cabeça hoje, eu acho que o pai vai com a polícia lá, vai com o juizado menor lá, justamente para poder dizer que o professor o agrediu. Mas por que as crianças estão assim? As crianças estão assim porque nós não estamos ensinando honra para elas dentro da nossa casa. Nós estamos colocando limites para elas. Então, quando nós falamos de dentro da nossa casa, isso reflete aonde? Reflete em qualquer lugar que nós vamos. Então é necessário nós entendermos o princípio da honra. Repete comigo: o princípio da honra. E honra é diferente de obediência. Repete comigo: honra é diferente de obediência. Por quê? Porque a obediência, ela se manifesta na presença. A honra se manifesta na ausência. Repete comigo: obediência se manifesta na presença. Diga: a honra na ausência. Então entenda o que nós vamos ler aqui. Estou contando tudo isso para que a gente possa ler e com sabedoria orarmos. E se preciso for, corrigirmos isso na nossa rota, para nós vivermos com sabedoria em Deus. Malaquias, capítulo 1, vou ler a partir do versículo 6. Aqui, o texto do livro, no contexto, é um declínio que o povo de Israel estava tendo no comprometimento com as coisas do Senhor. Eu não sei se você tem hábito de ler a Bíblia, ou seja, você já leu o Velho Testamento de começo a fim, mas o tempo todo o Senhor teve que chamar a atenção do povo. Não sei se você já parou para perceber. O Senhor fala com o seu povo fica animadinho, e o povo começa, daqui a pouco o povo para um pouco, está desanimado, começa a levantar altares para outros deuses. Aí Deus levanta alguém, começa a falar com o seu povo se arrepende e dá mais alguns passos, daqui a pouco o povo fica desanimadinho de novo. Não sei se você vê isso meio parecido com os dias de hoje, mas era assim no passado. O Senhor tinha que ficar o tempo todo sacoalhando aquele povo. Por quê? Porque o povo lançava a mão dos princípios, lançava a mão dos propósitos, lançava a mão dos anseios. Irmãos, entenda, o propósito de Deus nunca foi para nós sofrimento. O propósito de Deus sempre foi para mim e para você uma vida abundante. Diga para quem está perto de você, super animado que ele está hoje, e diga para ela: o propósito de Deus sempre foi para nós uma vida abundante. Eu vou ter que voltar para você entender, para todo mundo compreender. O paraíso era um lugar lindo. O paraíso, além de um lugar de desfrutar da bênção, pensa no lugar. Aumenta esse som gostoso que você está fazendo.
Eu imagino que no paraíso era assim o clima. Consegue fazer no fininho lá junto um passarinho? Piu, 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 piu. Isso. Não, irmão, pensa que você está no paraíso. Pensa. Isso, pode aumentar a extensão, está gostoso. Está bom esse passarinho aí, hein? Irmão, pensa, eu fico imaginando. Era assim que vivia Adão e Eva. Passava numa goiabeira, catava uma goiaba desse tamanho. Não, pode ficar com esse fundo que está esse aí. Deixa eu falar, você está rindo da goiaba? Você comeu morango em Israel? O morango em Israel é o tamanho de uma maçã nossa aqui. Sabe por quê? Deus disse para eles assim: estou levando vocês para uma terra que emana leite e mel. No meio do deserto, eu vou provar para todo mundo que eu vou cuidar de vocês. Tudo que eles plantam lá dá. É tudo em abastança. É cenoura lá, parece abobrinha. De tão grande que é, gigante. Por quê? Em abastança de Deus. Eu fico imaginando que era no paraíso. Eu fico imaginando meus pés de banana nanica que eu amo. Oh, glória! Dali a pouco passava num cacho de uva, catava uns cachos de uva. E os passarinhos. Ah, que coisa linda, irmão. Dali a pouco, o dia estava chegando no fim. A atmosfera mudava. Uma brisa chegava, mais intensa. E quem descia ali? O poderoso, o eterno. Irmão, você tem uma cara de Deus. Vem aqui um pouquinho. Você, vem aqui. Você não vai conseguir pular. Sobe ali, irmão, sobe ali. Participativo o culto, amém, irmão? O povo aprende com exemplo, né? Então, aí eu preciso de um Adão e de uma Eva. Não, ele vai ser Deus. Pega a costelinha lá, irmão, vem com ela. Eu não quero ser Adão e Eva, não, Deus o livre. Senta aqui, Deus, senta aqui. Aqui embaixo, fica passeando aqui no jardim. Fica passeando. O Adão e Eva, pega um cacho de uva. Faz de conta, tá? Encena, interpreta. Olha para ela, coloca a uvinha na boca dela. Isso, vai andando, irmão, continua andando. Isso, aleluia. Aí a atmosfera mudava. Aí eles escutavam uma voz: Adão. Aí o Adão falava para Eva: é o poderoso. Irmãos, o poderoso. Promoção, hein, irmão? Foi promovido, hein? Controle esse pau. Onde que eu estava mesmo? Isso. O poderoso. Aí ele falava: o poderoso chegou. Irmãos, o eterno Criador de todas as coisas deixava o trono de glória, aonde hoje, nesse exato momento, os anjos, serafins, os querubins estão face a ele. Estão nessa hora declarando: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. É o que os anjos estão fazendo agora. Ele deixava um lugar de habitação para habitar no meio do seu povo. Isso é algo fabuloso. Não havia dor, não havia enfermidade, não havia praga, não havia ervas daninhas, não havia sofrimento, não havia tristeza, não havia choro, só havia presença, só havia graça. Você percebeu que esse fundo que tocou aqui um pouquinho, ele trouxe um pouco de emoção em você? Então você imagina o que não deve ser a presença de Deus. Imagina você o que não deve ser a presença abundante do Pai quando o Senhor descia para falar com eles. Eu acho isso maravilhoso. Quando eu vou lá em Gênesis e começo a ler, eu falo: meu Deus, como é que eles puderam trocar isso? Aí a gente esquece de olhar que na hora que Deus desejava honrar o Adão, Deus desejava honrar a Eva, eles não conseguiram honrar o Senhor. Sabe por quê?
porque tudo que eles ouviram como obediência na frente do Eterno, eles não foram capazes de aplicar nas costas do Senhor na ausência dele. Na ausência dele, eles não foram capazes de honrar o Senhor. Não, o Eterno disse que nisso não podemos tocar. Não, o Eterno disse que a presença dele para nós é suficiente. Não, nós não podemos perder o vínculo que nós temos todos os dias, na viração do dia. O Abba, o papaizinho querido, desce manifestar-se no nosso meio. Aí você diz assim: meu Deus, pastor, dá vontade de pegar o pescoço da Eva e do Adão. Mas deixa eu falar uma coisa para você, olhando para esse cenário, que diferença tem essa presença, da presença que não está mais hoje no ser que desce, mas no ser que habita? Porque ele não desce mais, ele já habita em mim, ele já habita em você, ele já deu o Espírito Santo para mim, ele já deu o Espírito Santo para você. Então essa presença já habita em mim. O que falta para nós é criar esse vínculo para que ele possa se manifestar. E quantas vezes, como Adão e Eva, nós também deixamos de honrar o Senhor na sua ausência, porque ele não é visível, não é palpável, mas ele é presente, mas ele é real. Quantas vezes não agimos de forma equivocada, contrária à palavra, contrária à vontade, contrário aos ensinos, contrário à direção que o Pai tem para nós. Ventos de avivamento. A igreja que Deus me dá o privilégio de pastorear, que os meus olhos e os seus estejam continuamente na palavra, na promessa que Deus tem para nós, e que nós não demos nenhum passo para trás, nenhum passo para a esquerda, nenhum passo para a direita, mas que nós avancemos continuamente para o propósito que o Pai tem para nós, porque essa presença, Ele quer se manifestar sobre mim, sobre você todos os dias, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Deus te abençoe, viu? Promoção, hein? Aleluia. Sobe aqui rapidinho para a gente fazer só aquela parte do santo. Só aquela parte do santo. Santo, santo, santo. Só para a gente imaginar como que era o céu. Olha para o teu irmão e diga: você vai tentar imaginar hoje. Fala para ele como é que era o céu. Você vai gerar o céu aqui. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Presença de Deus não se produz, presença de Deus se atrai. Conta para o teu irmão: a presença de Deus não se produz. Fala para ele: a presença de Deus é a gente que atrai. Quem que atrai? Quem que vai atrair? Isso. Então feche seus olhos um pouquinho, levante suas mãos. Em cima do teatrinho que você viu aqui, imagina que o Eterno estivesse sentado agora diante de você. E o que você falaria para Ele? Quais são as palavras que saem da sua boca agora? Enquanto você fala palavras para Ele, a gente vai dizer para Ele assim, ó: Santo, Santo, Santo. Oh. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto
Pode aplaudir o santo, o poderoso. Aleluia. Acho que pode ficar aqui. Pode ficar aqui que a gente já vai acabar. Malaquias capítulo 1. Eu vou só ler. Você não precisa nem pregar mais. Só a leitura já vai trazer entendimento para você. Malaquias 1, verso 6. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Para quem que o Senhor estava perguntando? Para os sacerdotes. Por quê? Porque eram aqueles que tinham uma autorização para trazer a presença de Deus na terra. Mas eles estavam fazendo o quê? Estavam negligenciando, estavam vivendo com o Senhor de qualquer forma, não estavam honrando e cumprindo o seu chamado, a sua eleição, a unção que Deus derramou sobre cada um deles. Então Deus estava indignado, porque eles estavam declinando na intimidade com o Senhor. A Bíblia diz na Nova Aliança, de que Ele nos fez, nos constituiu reino e sacerdotes. Ou seja, não existe a necessidade de mais de um homem, de levar as minhas petições ao Senhor, para nem trazê-las até mim. Eu estou autorizado a entrar diante do Senhor, e a viver diante do Senhor. Eu posso acessar a bênção do Senhor. Então nós, sacerdotes desse tempo, a pergunta que o Senhor nos faz é: onde está e como está a honra que nós estamos dando a Ele? Aí, Ele começa a endurecer o discurso no povo. Ele diz assim: mas vocês me perguntam, de que maneira, são vocês que desprezam meu nome, mas vocês me perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Fala isso comigo, trazendo comida impura. Desde a criação, Deus ordenou e ensinou o povo que Ele queria receber. Se você estudar o livro de Levítico, você vai ver a relação de comidas que o Senhor preparou para mim e para você, para que tivéssemos um corpo saudável. Mas não é fácil nós vivermos segundo aquilo, até por causa dos costumes que a gente teve ao longo das eras. Mas ali tem as instruções, aquilo que deve sacrificar ao Senhor e como deve sacrificar. Tudo isso na verdade foi ensinado na Clínica da Alma. Quando nós ministramos o módulo 1, quando nós falamos para as pessoas, por exemplo assim: a partir de hoje, se você era adepto de comer chouriço, você não come mais. Alguns arregalam os olhos, porque eram fãzaços do chouriço. Chouriço é uma comida feita de sangue. Sangue é vida, sangue não come, sangue se derrama sobre a terra. Então por isso que os animais, eles não podem ser matados de forma sufocada, eles têm que ser sangrados, para que o sangue possa verter. Então é uma necessidade nossa de compreensão, que esse tipo de comida não agrada a Deus. Mas aí, a gente ao longo da história colocou uma vírgula e colocou mais. Sabe, Senhor, então a gente quer que Deus aceite o que nos convém, e nós não queremos viver da forma que convém agradar a Ele. Lembra o que significa honra? Kavod, e significa pesado. Então honrar a Deus não é algo leve, não é algo prático, é algo que vai trazer sobre mim, sobre você, responsabilidade, renúncia, escolha. Ele está dizendo aqui: vocês estão trazendo sobre o meu altar comida impura, coisa que não me agrada. Por quê? Porque os grandes encontros celebrando o Senhor, as festas e os tempos de comunhão, eram sempre selados com banquete, e eles estavam fazendo aquilo que era desagradável ao Senhor. Nós olhamos esse texto e não temos como nos lembrar da vida do sacerdote Eli. Deus chamou aquele homem para preparar Samuel, o homem que levantou o rei de Israel, que é ovacionado até hoje ao longo da escritura. Porém, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Nome lindo para você colocar em filho, Deus me livre. Mas se tornaram 2 tormentas, 2 tribulações. Faziam o que era desagradável aos olhos do Senhor, tocavam na gordura do sacrifício sobre o altar, se relacionavam em forma de adultério com as mulheres daquela época na porta do próprio templo. Era uma abominação ao Senhor. Eli conseguiu fazer com que a bênção de Deus alcançasse a vida de Samuel, do menino Samuel. Ele tinha fama fora da sua casa, dentro de casa era um pai omisso. Com isso, foi ganhando muito peso.
e por causa do seu peso, sentado à porta do templo da cidade, a cadeira se quebra, ele cai e quebra o pescoço, quando ouve a notícia de que Ofni e Finéias estavam mortos. Então entenda que honrar a Deus é um peso de responsabilidade, mas esse peso de responsabilidade não pode ser um peso de obrigação, mas tem que ser um peso de alegria, porque eu estou honrando aquele que me fez e me criou e me deu todas as coisas, amém? Você é o reflexo da bênção de Deus. Você pode dizer isso para o teu irmão? Você é a resposta da bênção de Deus. O que mais que diz o texto? Eu vou terminar, diga aleluia. Trazendo comigo impuro ao meu altar, e mesmo ainda assim perguntam: de que maneira temos te desonrado, ou te desonramos? O povo fazia o que não agradava, e perguntava para ele: mas em que nós estamos te desonrando? Pastor, acontece isso nos dias de hoje? Sim, porque as pessoas não acessam algumas coisas em Deus, e elas falam: por que Deus que não acontece? Oh Deus, por que isso não faz? Porque não é tudo que nós estamos entregando para Deus que Deus está recebendo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí diz mais o texto: e mesmo ainda me pergunto: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Preste atenção que a palavra é aqui, no versículo 8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Você já aprendeu comigo aqui que o animal tinha que ser puro, sem defeito. E o povo levava o quê? Um animal velho, manco, cego, paralítico, que estava leproso, no meio do seu arraial, no meio do seu pastoreio, e levava como sacrifício. Olha o que ele está dizendo: a hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Olha o que ele diz: tenta levar isso como oferta a um rei da terra, porque no passado, quando você ia visitar um rei, você levava para ele um presente. Então tenta visitar o rei levando esta ovelha manca, tenta visitar o rei levando essa ovelha aleijada, essa ovelha cheia de problemas. É a pergunta que o Senhor faz para eles. Olha o que continua dizendo: tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Estou lendo isso com você hoje, para gerar em você o desejo de uma vida de honra. Estamos todos aqui dentro de um ambiente sacro. Aqui é muito gostoso nós sermos crentes. Aqui é muito bom nós sermos filhos de Deus. Aqui é muito gostoso a gente se cumprimentar com a paz do Senhor. Ou os que já são mais velhos já aprenderam shalom. Ah, shalom, irmão. É uma delícia a gente se cumprimentar aqui. Mas na verdade, irmãos, a nossa vida cotidiana não é aqui dentro. Nossa vida cotidiana está lá no nosso local de trabalho, na nossa casa, no seio da nossa família. Aqueles que não conhecem o Senhor, eles precisam ver depois da nossa conversão uma real mudança e uma real transformação nas nossas atitudes, no nosso vocabulário e no nosso pensamento. Nós já não falamos mais a mesma linguagem deles, por isso que você se sente um peixe fora d'água quando você se junta com alguns, porque você não pertence mais àquele padrão, àquela cultura. Sua cultura agora é a cultura do reino, e dentro da cultura do reino tem a honra. Então não deixe de honrar o Senhor, não deixe de iniciar a sua semana honrando o Senhor, não deixe de, quando você receber nas suas mãos os seus recursos, honrar o Senhor. É honra, é peso, é uma necessidade nossa de compreensão, e você precisa olhar para esse texto e dizer: Senhor, obrigado por me chamar a atenção, porque eu quero viver em honra. Obediência é aquilo que você está ouvindo como instrução. A honra é quando você vai aplicar a instrução que recebeu. Que você viva pela honra, que a cultura do reino venha sobre você e você acesse coisas extraordinárias. A honra desata coisas extraordinárias em nome de Jesus. Vou falar do dinheiro agora para você entender. Quando você dá passos e vem aqui diante do altar, nunca vem aqui para multiplicar, vem aqui para honrar. Não venha aqui para barganhar, não venha no altar para fazer barganha com Deus, venha no altar para
honrar o Senhor. Senhor, eu tomo esse recurso que é uma oferta e eu te honro por tudo que vivi na semana. Senhor, eu recebi isso aqui, meu salário, meu investimento, eu tive lucro na venda disso. Senhor, eu te honro, porque o Senhor é Senhor de tudo, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. A profetisa Márcia abriu nesse culto, iniciando, falando de Davi, que diante dos olhos do pai era sem categoria. Se os filhos não foram comissionados para ser rei, quanto menos aquele, não é, que estava lá no pasto. Ainda há um caminho na teologia de alguns que, buscando alguns históricos, acreditam que Davi era um filho indesejado, porque foi filho de um relacionamento errado de Jessé. Então naquela época, aquele menino tinha que ficar excluso, e ele se tornava o servo da casa, por isso que estava lá. E como Deus gosta de pegar os humilhados e os tornar exaltados, eu começo a acreditar que essa tese pode ser muito verdadeira. Davi foi honrado pelo Senhor no tempo oportuno, mas Davi, de um pastorzinho de ovelhas, um entregador de marmita para os seus irmãos, e um sem qualificação para guerrear aos olhos de Saul, se tornou o maior rei de Israel. Não carregou suas feridas, as suas mágoas, mas se tornou um homem poderoso. Quando ele desejou construir o templo, ele não pôde, porque o Senhor disse: não, nas suas mãos muito sangue passou aí na peleja com os seus inimigos. Agora quem vai fazer isso é o seu filho, o que vem depois de você, Salomão, fruto do relacionamento que ele teve com a mulher do pecado. Olha como Deus é louco. Deus apaga a nossa transgressão quando vê a nossa sinceridade. Deus viu sinceridade no coração de Davi e abençoou a vida daquele homem. E da fortuna de Davi, ele deu milhares de prata e de ouro para honrar a Deus. Tudo que você for fazer, faça com honra. Quando você vai sair da sua casa, vai se vestir para vir para o culto, faça com honra. Tudo que você for fazer para o Senhor, faça com honra, porque isso libera uma porção extraordinária sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queria orar com você sobre isso, para que a honra de Deus se manifeste em você, e você vive em honra em nome de Jesus. Fique em pé um pouquinho, por favor. Semana que vem nós vamos avançar um pouco mais nesse propósito da honra, e nós vamos ver a necessidade de nós honrarmos a todos. Olha isso comigo e diga, repita isso comigo: honrar a todos. Diga para quem está do seu lado, inclusive você. Irmãos, é muito difícil honrar gente, não é? Gente é cheia de falhas, gente é cheia de problemas. Honrar a Deus, honrar os reis. A gente vai aprender isso numa passagem bíblica linda, que vai clarear ainda mais o seu entendimento. Então não perca aquilo que você está aprendendo hoje aqui, porque vai te ser de muita importância para o domingo que vem, em nome de Jesus. Bota a mão no seu peito um instante aí. Agradeça o Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Honre a Deus por aquilo que Ele tem dado a você. Honre a Deus com as suas palavras agora, dizendo para Ele: Senhor, obrigado por esse matrimônio. Senhor, obrigado por esses filhos. Senhor, obrigado pela igreja. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Senhor, obrigado pela minha casa. Obrigado pelas minhas casas. Obrigado pelo meu sítio, pelas minhas fazendas. Sei lá o que você possui. Agradeça aquilo que você tem recebido. Agradeça a empresa que você trabalha. Agradeça a empresa que você possui. Comece a agradecer a sua saúde. Comece a agradecer o vestuário que você tem, a sua conta bancária. A gratidão desata uma porção excelente do Pai. Senhor, nós queremos viver por honra, em honra ao Senhor, tributando tudo a Ti, porque todas as coisas vêm de Ti, e porque de Ti vem, a Ti também te damos. Assim como fomos, ó Pai, exortados por esta palavra. Se o Senhor é o Pai, onde está a minha honra? Nós não queremos ser falhos, ó Pai, e entregar ao Senhor tudo aquilo que é devido. Então receba, Senhor, a nossa alegria de sermos chamados por Ti de filhos. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de chamá-los de Pai. Mesmo sendo falhos como somos, nós te chamamos de Pai, o nosso Abba, o nosso papaizinho. Senhor, nós queremos nesta manhã entregar tudo ao Senhor. Queremos Te honrar, queremos tributar ao Senhor, a Ti, toda a excelência, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Que os Teus filhos saiam daqui nesta manhã, Senhor, sabendo que o Senhor é o Senhor de tudo, o Senhor de todas as coisas. E é por isso que nós celebramos o Teu nome, cantamos ao Seu nome.